Está começando mais um Diário Gunnercast. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje vamos falar sobre aquela derrota do Arsenal contra o Stoke City. Para isso eu não vou fazer isso sozinho porque eu não aguentaria, é muito estresse. Então eu tenho aqui comigo hoje Felipe Proença. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, ouvinte. Felipe, eu acho que não tem outra solução a não ser discutir essa derrota aí. É uma derrota dolorosa, né? Eu acho que o Stoke City é um dos piores times para você perder, porque eu acho que a torcida do Stoke é bem hostil contra nós, principalmente nos jogos contra nós, assim, faz um tempinho já que eles são bem hostis, né? Exatamente. Como eu já mencionei no podcast passado, o Stoke vem tentando mudar um pouco esse estilo, mas, né, de ser um estilo mais forte e tal, mas ainda não mudou totalmente. A torcida também tem esse perfil. É engraçado porque a torcida do Stoke tem uma- um ódio contra o Arsenal por causa de que Aaron Ramsey quebrou a perna dele ao meio pela entrada de Shaw Cross. Não sei, acho que foi 2011 que Shaw Cross entrou e quebrou a perna de Aaron Ramsey ao meio. Então, assim, hoje em dia ele é vaiado em Stoke porque ele quebrou a perna ao meio. Foi 6 anos atrás, 2011 mesmo. Então, uma coisa meio estranha, né? Mas cada um com suas crenças. E aí eu acho que a gente não fez nenhum favor a nós mesmos com a partida que a gente fez que não foi boa, né? Eu tava olhando as estatísticas aqui antes de começar o jogo, antes de começar a gravar, não, antes de começar o jogo não, antes de começar a gravar, a gente deu 18 chutes ao gol, a gente criou 12 chances e a gente teve 88% de acerto nos passes, enquanto o Stoke deu 11 chutes no gol, 7 chutes a menos, criou 7 chances, 5 chances a menos e teve 65% de acerto nos passes, ou seja, dá pra ter uma noção de que eles não tiveram muita bola e a gente teve, se não me engano, 80% de posse de bola no segundo tempo. No total foi 75% a 25%, alguma coisa desse tipo. Levando em consideração também que o Stoke teve 33, assim, tiradas de bola dentro da área, assim, situações de perigo. 33 contra apenas 9 nossas, ou seja, a gente teve muito mais a posse de bola, a gente trocou muito mais passes, criou algumas chances a mais, deu mais chutes ao gol, mas mesmo assim a gente levou um gol e a gente não fez nenhum gol. Exatamente. Eu acho que faltou um pouco de efetividade nas finalizações, porque embora o Stoke tenha se retraído depois do gol, o Arsenal em algumas jogadas, algumas trocas de passes, conseguia penetrar dentro da grande área, mas não conseguiu ter uma outra finalização bem feita. Acho que exceto aquela Lacazette. do Lacazette, exatamente, né, em que ele foi o gol acabou sendo anulado, né, até que acho que ele estava um pouquinho tava em condições, né? É aquela questão, né? Eu vi a imagem depois, mas você. É, Não, até você até entende, né? Exatamente. é, A anulação ou não, acho que não dá nem para criticar a arbitragem porque foi um lance milimétrico, né? uhum. Eu não acreditaria o resultado do jogo em si a só o lance de arbitragem. Porque se a gente for levar em consideração os 90 minutos, a gente teve dois lances não dados ao nosso favor. O que em geral acontece contra o Stoke lá. Eu não sei se é por causa dos árbitros, que eles se sentem mais pressionados por causa da torcida lá, que é a torcida, querendo ou não, mais enfática. E, mas assim, é o tipo de lance que, na regra, tem. Na regra diz lá que se caso a dúvida, deixe o lance seguir. Ou seja, caso a dúvida,
é a favor ao time que ataca, né? Porque você não pode, nesse caso, tirar uma chance de gol que se transformou em gol do time que tá atacando, no caso, né? Porque nesse caso foi o Arsenal foi prejudicado, né? Porque o lance era tão é, milimétrico que você não conseguia dizer ao olho nu. É impossível, assim, eu garanto a você que o Bandeirinha não teve certeza ali. Ele foi no chute, porque você não tem como ter tanta precisão ali naquele momento muito rápido. Ah, não, com certeza. Concordo com você, é um lance extremamente rápido, e a condição ou não era milimétrica, então assim, não dá nem para acreditar na conta do Bandeira esse gol. Uma pena, né, porque o gol foi tão bonito, a finalização Foi, foi tão bonita, né? foi. Até tirando esse lance, né, teve outros dois lances um pouco duvidosos. Um que a bola no primeiro tempo bate na mão do Peters, né, lateral do Stoke, Uhum. que ele tá um pouco com o braço aberto, Foi mas acho que depois do também não dá escanteio, pra. Isso, depois mas eu da acho que não. falta. Isso, mas eu acho que também não dá É, pra ficar discutindo isso, assim como teve um lance também que o Bellerin sofreu um carrinho dentro da área. Eu vi que gente reclamou de pênalti, eu particularmente não achei, mas eu acho que assim, como você falou, acho que o resultado, de uma maneira geral, não dá para você ficar discutindo, colocar na conta da arbitragem a derrota em si. E sim, acho que muito em conta da questão de como o time foi escalado e depois as substituições no segundo tempo que, ao invés de melhorarem a equipe, parece que pioraram, né? As escolhas foram mal feitas. é. Tanto quem entrou Quanto quem quanto, saiu. quanto quem saiu, exatamente. E aí a questão assim, em relação ao pênalti, eu, eu tanto à primeira vista quanto depois do replay eu achei pênalti, porque eu acho que Diouf, assim, você já fica um pouco alerta, porque Diouf é um atacante, geralmente é um cara que joga na frente. E aí ele é, é colocado ali na posição de ala direita, ou seja, você já fica duvidoso porque como é que será que ele defende, né? Então você já abre o olho. Aí na hora que você vê o replay, que ele de fato, eu achei que ele tocou em Bellerin, a questão se é, é a questão do contato, né? Se o contato é forte ou não, se o contato é suficiente para derrubar Bellerin, aí essa é outra questão. Mas eu acho que há o toque em Bellerin e há o toque em Bellerin que ia em direção ao gol que estava ali dentro da área, ou seja, na minha opinião, naquela hora foi pênalti, mas é como você disse, né? E como eu fiz de novo, não dá pra colocar a questão só na arbitragem. Uma coisa que, de fato, se você pensa assim, um pênalti dado pra gente no primeiro tempo, o jogo seria completamente diferente, não tenha dúvida disso. Mas, assim, se a gente fizesse o gol, né? Mas a questão é que não foi dado, então não tem muito é, o que a gente choramingar, né? E, e aí a questão também é que, como você mencionou, Wenger fez substituições, ao meu ver, eu acho que você concorda também, muito equivocadas, tanto no sentido de quem saiu, como depois como ele mudou o esquema e ficou muito bagunçado ali. No final, eu queria até dar uma olhada depois. No final, acho que a gente jogou com o Cech no gol, com Chamberlain na lateral direita, Mustafi e Murrell na zaga, Bellerin na lateral esquerda. Aí veio o mais bizarro, né? A gente jogou com Iwobi e Ramsey como os dois volantes, Walcott na direita, Ozil no meio, Welbeck na esquerda e Giroud no ataque. Ou seja, a gente tirou nosso novo cara, nosso novo contratado, que é um lateral esquerdo, Kolasinac, vindo da Bundesliga como o melhor lateral da temporada. A gente tirou o atacante da temporada da Liga Francesa, que a gente contratou por 50 milhões de euros, para fazer justamente essa função de quem a gente precisa que faça gol. E a gente tirou o nosso meio-campo, que naquele momento, nosso meio-campista, que naquele momento, apesar de ele ter tido um jogo ruim, que foi Chaka, ele não jogou bem. Apesar de ter tido um jogo ruim, naquele momento a gente precisava de um cara que fosse distribuir a bola. E aí a gente tirando Chaka, Lacazette e Kolasinac, foram três substituições, na minha opinião, muito equivocadas. Principalmente quando você coloca o Walcott no lugar do Lacazette, né? Exatamente. Eu acho que, primeiro, no caso do Lacazette, na grande oportunidade da partida que foi o gol anulado, foi uma grande finalização dele, né? Finalizou muito bem. Poxa, seria um golaço, se caso o gol não É. tivesse sido anulado. Não foi nem a perna boa dele, E né? Ele bateu de primeira, foi com a perna esquerda. isso, exatamente.
Então, e aquilo, né? O time com 2-0, perdendo de 1-0, precisando, né, do resultado, correndo atrás para empatar e tentar virar o jogo. Você vai e tira a grande contratação da temporada, o cara que veio, o homem, né? Enfim, a grande contratação para fazer gols, você tira e deixa, por exemplo, o Welbeck, que tem dificuldade em finalização, então foi uma escolha extremamente estranha. Assim como o Xhaka. Colocar o Iwobi no lugar, o Iwobi é um bom jogador, mas a escolha foi totalmente equivocada em ter tirado o Xhaka, porque o Stoke acabou se retraindo, só que o Arsenal não soube seria um jogo de paciência, seria um jogo que semelhante hoje que aconteceu com o Manchester City e Everton hoje. O Everton estava retraído e o Manchester City estava girando de um lado e de outro, tentando infiltrar na grande área, né, com toques rápidos e tal, né, para tentar envolver a defesa do Everton. Então o Arsenal deveria ter feito a mesma coisa. E as escolhas, né, do Wenger foram extremamente discutíveis. Discutíveis pra dizer o mínimo, né? Pra ser legal ainda com ele. É, e aí, assim, ele mencionou depois, na entrevista coletiva, que ele colocou o Walcott no lugar da Lacazette pra tentar colocar a bola na área pra Giroud. E eu acho que teve só um lance nos 30 minutos, 20 minutos que o Walcott ficou em campo que ele conseguiu colocar uma bola na área pra Giroud. E aí também tem outra questão, né? Você coloca o Walcott no jogo desse, que a defesa tá retraída, ele não vai se sair bem, porque ele gosta de jogar fazendo, correndo por trás dos zagueiros, né? Como é falado. Ele gosta de receber a bola na profundidade para chegar na linha de fundo ou cruzar ou para invadir a área. E aí você não vai ter esse tipo de oportunidade com a zaga do Stoke sentada atrás, né? Exatamente. Concordo com tudo isso que você falou. E é complicado, né, cara? Acho que essas escolhas do Wenger são, sim, essas insistências em determinados jogadores acabam sendo chatas, né? Acabam incomodando toda a torcida, enfim. O caso do Chamberlain jogando, né, de ala direito e você improvisar o Bellerin na ala esquerda, o Bellerin que você via que toda jogada que o Bellerin ia fazer pelo lado esquerdo e o Bellerin ia até a linha de fundo, tinha que voltar e puxar para a perna direita para poder cruzar na área. Então, assim, não dá para entender. O time totalmente torto, né? Totalmente fora, jogadores fora de posição, assim, desnecessariamente. A defesa totalmente remendada. Não entendi, sinceramente. E mais uma vez tem insistido em começar a defesa com dois jogadores que não são defensores, né? Não O são caso do zagueiros. Monreal, e o Kolasinac. Kolasinac. Uhum. O Monreal, até jogando pelo lado esquerdo da defesa, né, dessa linha de três, costuma ser melhor, mas jogando centralizado, ele não tem cacoete de zagueiro, né? Ali o Mertesacker estava no banco, acho que deveria ter começado com o Mertesacker esse jogo. Então, assim, essa insistência em algumas coisas, algumas escolhas, né? A gente está no terceiro jogo oficial da temporada e a gente já está vendo poxa vida, as escolhas não estão sendo legais, não. Não É, estão sendo bem feitas, não. e aí você levantou duas questões que eu já tava anotando aqui pra levantar também, né? Você mencionou a defesa aí, que a gente começou com Mustafi pela direita, Monreal pelo meio e Kolasinac pela esquerda. Pra que? Pra que a gente vai começar com três zagueiros, com um sistema que tem três zagueiros? Se primeiro a gente vendeu semana passada outro zagueiro, segundo, a gente tem dois zagueiros que não estão sendo, no caso, nesse final de semana foram três zagueiros que estavam aptos a jogar em questões físicas, não sei se questões técnicas, mas questões físicas estavam aptos a jogar, sendo eles Chambers, Mertesacker, como você mencionou, e Holding. Em vez disso, ele começa com dois laterais esquerdos na zaga, coloca o lateral direito na ala esquerda e coloca um meio campo atacante pela direita na ala direita. Então aí você começa a defesa completamente remendada,
sem necessidade, quando ele poderia muito bem ir pro jogo, mesmo que ele não colocasse Holding e Mertesacker, ele poderia muito bem ir pro jogo com Mustafi pela direita, Mertesacker no meio, Monreal na esquerda. Aí você joga Kolasinac para a posição dele, que é a ala esquerda, e Bellerin para a direita. A gente teria um time muito bem, muito melhor estruturado da zaga do que a gente teve, né? Exatamente, exatamente. Os jogadores nas suas posições de origem, né? Uma coisa é você optar por uma outra escolha diferente, né? Improvisar um ou outro jogador. Eu acho que futebol atual está acontecendo muito isso. Eu acho que é bastante interessante no futebol moderno. Mas você fazer 3, 4 improvisações assim, sem necessidade. Eu acho que até na minha opinião, no lance do gol do Stoke, eu achei que o Monreal cobriu errado a entrada do Ressé. Talvez o Mertesacker ali, mesmo o Mertesacker não tendo velocidade, mas o Mertesacker tem um bom posicionamento, talvez ele conseguiria interceptar aquele chute do Ressé. Exatamente. Então, assim, é complicado, né? Poxa, me incomodou muito ver o Bellerin de novo na ala esquerda. É. E aí eu não queria nem olhar o replay dos lances, não, nem olhar momentos nem nada, porque não vou me torturar, né? Mas eu tava pensando ontem sobre o jogo e aí eu tentando visualizar na cabeça como é que foi o gol, né? É, o gol foi ali justamente como você disse, foi um passe na diagonal em Mustafi. Mustafi não marcou. Assim, Mustafi não tinha muito o que fazer ali, porque tá dentro da área e tem que ser mais contido. Mas principalmente se fosse Koscielny ali, naquela posição, eu certeza absoluta que aquele gol não aconteceria. E aí também tem outra questão, né? Mesmo que fosse, eu acho que mesmo que fosse Holding, se fosse Chambers, se fosse Mertesacker, eu acho que qualquer um dos três ali naquela posição de Monreal não levaria aquele gol. E aí tem outra questão também, né? Que eu acho que, não sei se foi antes do gol, mas foi depois, acho que foi depois do gol. Teve uma hora que a ala direita, Chamberlain subiu, não voltou. Peters, o lateral esquerdo do Stoke, subiu. E aí fez um cruzamento para Berahino, que entrou entre Monreal e Kolasinac e cabeceou, foi um peixinho, acho que cabeceou livre, só que Jack fez a defesa, né? Então aí a nossa defesa é completamente exposta e, e eu tenho muito medo se a gente for jogar assim contra o Liverpool, que é o próximo jogo. E enfim, é aquela toda a questão, né? De você jogar jogadores fora de posição. Se não tem zagueiro que você confia no elenco, porque claramente ele colocou Holding depois do jogo ruim que ele teve contra o Leicester de volta nem levou pro banco, nem foi pro jogo, o Holding foi. Colocou Mertesacker 2 vezes seguidas no banco e Chamberlain, que tá ok fisicamente, não foi nem 2 vezes pro banco, mesmo quando ele jogou com 2 laterais esquerdos na zaga. Então, se você não tem zagueiro suficiente, coloca 4 na zaga, coloca o esquema de 4 atrás, né? Em vez de 4 zagueiros, volta para 4 na defesa. É, e é aquela questão, né, que a gente comentou semana passada em relação a depois do jogo do Leicester. Chambers, será que ele tem um futuro de fato no Arsenal? Porque pela segunda vez nem no banco ficou. Olha, eu acredito sinceramente que não, que é um jogador que até o dia 31 deste mês deve ser negociado, ou emprestado, ou em definitivo com alguém. Porque claramente ele não deve despertar a confiança do técnico. Eu acho que as escolhas foram extremamente ruins, tanto do time que começou quanto depois das substituições, como eu já disse. Eu acho que a maior parcela de culpa da derrota é do Wenger. Eu também acho. Porque o Stoke, quando o Arsenal se ajustou e realizou algumas jogadas interessantes, umas trocas de passe, o Arsenal conseguiu entrar dentro da grande área, conseguiu criar oportunidades. Então, assim, não teve tanta dificuldade assim nesse quesito. Só que faltou aproveitar melhor as chances que teve. Acho que a maioria delas caiu no pé do Welbeck, que, poxa vida, o Welbeck também é complicado. E depois, precisando fazer gol, não tirar o Welbeck, tirar o Lacazette. Eu lembro que
Assim que o Lacazette saiu, ele sentou no banco de reservas e a TV filmou ele. Você vê que ele parecia estar muito bravo, né? É, Com a substituição, assim, descontente, aparentemente, pela expressão facial dele. eu tava pronto falar aí que a gente não foi bem na finalização, né? Foi óbvio, aí não fez gol. Eu fui procurar aqui, né, quantas defesas Butland fez. Butland fez 6 defesas, ou seja, eu mencionei mais cedo que a gente deu 18 chutes no gol. Ou 18 chutes. 6 deles foram no gol. Um Daí terço. daí dá pra você ter uma noção de quão mal a gente foi na finalização. E aí, enfim, levanta toda aquela questão, né? Você, o Welbeck é um jogador de elenco, de fato, e tá aí o porquê a gente não, não confia nele como atacante principal, né? Porque ele foi um dos caras que teve. Eu acho que a única oportunidade que o Lacazette teve, o único chute que o Lacazette teve no gol, de fato, foi aquele que ele tava impedido e ele fez o gol, né? Mas enfim, Isso. é, é complicado. A gente mencionou nossa defesa e eu acho que a gente analisou muito bem a defesa, mas eu concordo contigo quando tu diz que a derrota, eu acho que tá na conta de Wenger essa. E eu acho que não precisava ser muito inteligente pra, pra prever que isso aconteceria nesse jogo, né? Porque a gente disse que Stoke geralmente é um jogo difícil e a gente teve problemas contra o Leicester semana passada. O que aconteceu contra o Stoke nesse sábado poderia muito bem ter acontecido contra o Leicester também, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Eu acho que a vitória contra o Leicester não pode maquiar o que foi o jogo em si. E contra o Stoke, que foi um pouquinho mais consistente, o Arsenal acabou perdendo. Então, exatamente, como bem você falou, não precisa ser nenhum É, expert, até porque nós não somos, né? é, Mas você vê que claramente as escolhas, as opções de jogadores foram erradas. é. Vamos ver se para o próximo jogo o nosso técnico corrige isso. Uhum. E aí inevitavelmente você olha no Twitter, no Facebook, no Instagram, quando tem derrota o pessoal já fica, gasta dinheiro, compra gente. E aí muitas vezes eu não gosto de sair já enfiando a faca em Wenger e dizendo que ele precisa contratar gente, porque eu acho que nesse caso não foi isso. Eu acho que esse caso não foi falta de jogadores, não foi falta de qualidade no elenco, porque definitivamente a gente tem qualidade no elenco. A gente precisa melhorar é outra coisa, mas a gente tem qualidade no elenco, a gente tem jogadores de muita qualidade. E se a gente colocar os 11 iniciais da gente que a gente quer pra temporada, os 11 iniciais que se manter todo mundo sem contundir, a gente tem condições de chegar, brigar ali pelo título. Ganhar o título é outra coisa, mas brigar pelo título a gente tem condições. E porque aí você junta Alexis Sanchez, Ozil e Lacazette, você tem um potencial de gols ali muito forte. Você junta um meio campo com o Ramsey, que jogou muito bem sábado, foi um dos caras que eu acho que se destacou. Apesar de muitas vezes ele subir demais e deixar o espaço aí na zaga, eu acho que foi o Ramsey foi o melhor jogador da gente na partida. E aí você tem um goleiro que nem Peter Cech, que apesar de não tá na melhor das fases dele, eu acho. Ele foi bem ainda, fez algumas defesas boas. Você tem uma zaga que tem Koscielny, que pra mim é o melhor zagueiro da Premier League. Monreal, que é um zagueiro, um lateral experiente. Belleirinho, um ótimo lateral também. Xhaka, que tem um bom futuro pela frente. A gente tem de fato, mas a questão é, você olha pro elenco, hoje foram emprestados perdão. Jenkinson foi emprestado pro Brighton, assim como foi emprestado também Bramal, mas Bramal não entra nessa conta. Aí você olha assim, pô, a gente não pode contratar agora porque Wenger já disse que ele quer vender. Mas se a gente não pode contratar, a gente vai com esse elenco pra temporada, a gente enxerga claras falhas no elenco que precisam ser consertadas. Sim, exatamente. O elenco está bem inchado mesmo. Eu acredito que nos próximos dias, pelas notícias que eu li, algumas saídas devem acontecer. Como você mencionou hoje, o Jenkinson e o Bramall. Na verdade, eles foram pro Birmingham, você falou Brinkman, errado. isso, eu disse Brighton, Isso. não foi? Exatamente.
Uhum. Acho que no Brahma é uma oportunidade interessante, né? Porque ele é um jovem novo, né? E jogar Championship vai ser bom para ele. O caso do Jenkinson é um pouco só complicado pelo fato de que foi empréstimo também, né? Não foi uma negociação em definitivo. Então, ou seja, daqui a um ano ele está Infelizmente. de volta, exatamente. Pelo que eu tenho lido, o Arsenal está com dificuldades em E negociar vender. alguns jogadores É. por causa dos altos salários. Alguns não querem abrir mão, como foi o caso do Jenkinson, do Debuchy, do Gibbs, enfim. Mas é É, importante diminuir esse elenco, porque o elenco está bastante inchado mesmo. Acho que outro que deve estar saindo nos próximos dias é Lucas Pérez. Lucas Pérez aparentemente estava na Espanha por esses dias agora, provavelmente também vai ser emprestado, né? Parece que ou vai ser emprestado, ou eles vão negociar aí uma venda, É um empréstimo e é um empréstimo com opção de compra. mas parece que o Arsenal não estava tão feliz com a oferta, porque parece que pagava muitas vezes, eram parcelas muito baixas, de valor baixo e muito grande, né? Enfim, e aí outra questão, né, que a gente mencionou várias vezes aqui, parece que John Serri tá indo de fato pro Barcelona, ou seja, você tem uma noção de qualidade que o jogador é, assim, tirando o fato que Paulinho, esquece Paulinho, mas se John Serri tá indo pro Barcelona, é porque de fato ele tem uma qualidade ali, se o Barcelona viu nele potencial. E aí a gente perde a oportunidade de novo de fortalecer nosso meio campo, que a gente tá precisando de fortalecimento de meio campo ali. É fato isso. A gente olha para o elenco, tem El Nene, pra mim, não é bom o suficiente. Coquelin faz um trabalho ok, mas também não é bom o suficiente. Casola tá machucado ainda. Ramsey e Xhaka são aqueles que são os melhores, mas mesmo assim, você, você ainda não pode contar só com esses dois. E aí você olha para o Wilshere, que você também não pode é, se apoiar nele. Então aí você olha, você vê que o meio campo, pra mim, além tirando a zaga, porque a zaga a gente agora tá com Chambers, Holding, Koscielny, Mustafi, Mertesacker e Monreal, que pode jogar ali, mas vou contar só esses cinco. A gente tem cinco zagueiros, que é Chambers, como eu mencionei, sem contar Monreal, para fazer uma defesa com três zagueiros. As contas não batem muito, né? Exatamente. Eu acho que tem algumas posições curtas ainda no elenco, alguns setores, como a defesa, a meia central. E a gente está a 10 dias do fechamento do mercado. Preocupa um pouco essa estagnação, né? Aparentemente você não vê nenhum nome, nenhuma especulação concreta de uma outra contratação. Mas como a gente estava conversando antes, né? Muita coisa acho que ainda pode acontecer. Muita história mal resolvida nessa janela. Então, muitas coisas ainda podem acontecer. 10 dias parecem pouco, mas para uma janela de transferências é bastante, né? É, Principalmente quando começa a se aproximar dos décima e dias meio. finais, exatamente. É, Mas o caso do seria aparentemente uma oportunidade que está sendo, né, tá indo para outro clube, né? Então, bom, vamos ver, mas eu acho que fechar o elenco dessa forma é o que não pode. Acho que o Arsenal precisa reforçar uma outra posição ainda até o fechamento, porque, bem como você mencionou no caso da defesa, né? Para jogar com três zagueiros fica muito curto ter apenas cinco, contando o Monreal, seis opções no elenco, né? E o Monreal, se você considerar o Monreal, você só tem o Kolasinac na lateral esquerda e aí você não tem reserva. Então, é, é complicado. Eu acho que tem posição em que precisa de reforço, sim. é, e, e aí você pensa assim, tem 10 dias para fechar a janela, nada demais tem sido especulado, ao meu ver, além das saídas, e nada assim, muito concreto, né? Então, eu acho que a espera e ver, assim, já vi várias vezes, por exemplo, o Welbeck, quando ele foi contratado, eu lembro que não tinha nenhuma especulação dele ir pro Arsenal
antes do Deadline Day, que ele foi fechado no Deadline Day, assim como aconteceu também com o Ozil, que era muito pouco falado, eu acho, até o Deadline Day de fato. E, e aí, assim, pode ser que chegue faltando 2 dias, apareça alguém lá na porta do Arsenal e a gente contrata, enfim. Mas por enquanto não tem nada muito claro, ainda tá tudo muito obscuro, né? A gente mencionou semana passada em relação ao PSG, aparentemente o PSG tá para contratar Mbappé e Fabinho também. E é a questão, né? A gente mencionou Julian Draxler, mencionou de outros jogadores também que estão disponíveis, entre aspas, no elenco do PSG, que possam ser que eles sejam. Que o PSG agora, faltando 10 dias para fechar a janela, pode ser que o PSG aceite qualquer tipo de proposta só para balancear o fair play financeiro, né? Para poder é, escapar do fair play financeiro. Exatamente. Acho que para concluir, é, preocupa essa estagnação, como eu falei, né? Até porque, como você falou, tem todas essas questões de negócio, tem todas essas. Muita coisa pode acontecer nesses próximos dias e muitas oportunidades de negócio podem aparecer. Só que também não adianta ficar esperando de braço cruzado, né? Não vai ser toda a janela de transferência que vai ter um novo Ozil aí sobrando no mercado entendeu? Então eu acho que o Arsenal precisa mostrar um pouco mais de ação nesses próximos dias para que possa fechar esse elenco aí, balancear mais algumas posições carentes. É, exato. Não é toda hora que você vai encontrar um Ozil bobeando aí pelo mercado, né? Realmente é complicado você de se apoiar ou contar com isso. Mas assim, é, esperar e ver de fato o que vai acontecer. É, Chambers é um aqui pra mim, é uma dúvida, é uma interrogação bem grande. E aí se você vende Chambers também você fica de mãos atadas no mercado, porque você precisa de fato um zagueiro. Esperar pra ver o que acontece com o Chamberlain. Como eu mencionei contigo antes de começar o podcast, que ele parece, a impressão que ele parece, que ele passa fisicamente, que ele é um jogador que ele não está mais afim de jogar pelo Arsenal. Então, se for o caso, é melhor ser vendido do que estar aí com uma vontade. E, e aí é esperar mesmo para ver, né? Porque Lucas Perry vai ser vendido, aparentemente. E esperar ver se o Wilshere sai também. Se Gibbs vão conseguir jogar Gibbs para algum canto. Se Debuchy também vão conseguir deportar ele para a França. Eu acho que a gente tem que fazer o jogo agora, o jogo da paciência, né? Exatamente. Acho que é, é até engraçado e contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente reclama que o elenco do Arsenal está inchado, a gente tem algumas posições carentes. Por quê? Porque tem muitos jogadores no elenco do Arsenal que estão ali e não querem saber de jogar, não estão disponíveis, né? Debuchy, Gibbs, Jenkinson agora que saiu, mas o Chambers que aparentemente não vai ser utilizado, Joel Campbell. A gente tem um monte de jogadores que nem não devem figurar entre o elenco aí que vai ser inscrito mas estão no elenco. Então, ou seja, precisa ser feita uma faxina aí nesse elenco aí, porque tem muita gente encostada aí. Exato. Eu acho que a gente cobriu bem em relação ao jogo, né? Nossas frustrações. E vamos ver aí, como eu já mencionei, vamos ver o que acontece na resto da janela. Eu acho que é sábado que vem, né? A gente enfrenta o Liverpool lá em Anfield. O jogo é no domingo. No domingo, pronto. Domingo a gente joga contra o Liverpool em Anfield pela terceira rodada da Premier League. E aí eu vou vir quinta ou sexta, a gente volta de novo com outro podcast pra fazer uma prévia do que será esse jogo. E aí, quem sabe daqui pra lá tenham mais algumas coisas estejam acontecendo no mercado, né? Espero que sim. Então é isso, Felipe, valeu pela participação. Valeu por você que escutou, até mais. Tchau, tchau, até mais.